Olá moçada, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a válvula. E para falar dela, a gente tem que dizer de onde que surgiu o que a gente chama de efeito termoiônico. E o efeito termoiônico foi descoberto por um cara que inventou isso aqui, ó. Você pode ver muito bem que isso é uma lâmpada incandescente antiga. E Thomas Edison não foi o descobridor do efeito termoiônico, mas ele conseguiu redescobrir e provar o funcionamento. Então hoje é chamado de efeito Edison. E a ideia é a seguinte: se eu tiver um elemento aquecido e colocar elétrons nele, o calor acelera esses elétrons, põe energia neles e eles podem se soltar de uma maneira mais fácil. Então, se eu tiver um metal aquecido com bastante elétrons e outro metal não tão aquecido ou frio, faltando elétrons, esses elétrons vão sair daqui e ir para lá, assim. Se eu tiver então uma lâmpada, no filamento dessa lâmpada eu esquento ela, ó, coloco uma bateria aqui, estou produzindo calor. Eu colocar uma fonte de energia com o negativo nesse filamento e o positivo em uma parte distante mais fria, se eu colocar um amperímetro aqui, ele vai mostrar que circula uma corrente elétrica, porque os elétrons aqui vão fluir do lado quente para o lado frio, porque eles ganharam energia aqui. Esse é o efeito Edison, que acontece numa válvula que chama diodo. Não é por acaso que essa pecinha aqui, ó, conhece essa peça, né? Esse é o nosso diodo moderno da eletrônica. Não é por acaso que diodo chama diodo, porque a válvula diodo surgiu primeiro. Se eu pegar então o mesmo circuito elétrico aqui, ou seja, a mesma lâmpada, colocar aqui essa fonte ligada ao contrário, o positivo aqui, o negativo aqui, e um amperímetro aqui, ele vai mostrar 0, porque os elétrons estão todos do lado frio, eles não ganharam energia e eles não conseguem descer aqui, certo? Então eles fluem, sentido real da corrente, gente. Eles fluem do lado quente para o lado frio, não fluem do lado frio para o lado quente. Então isso é o funcionamento do diodo. E tudo surgiu com um teste com uma lâmpada. Então aqui eu tenho alguns exemplos de diodo. Essa aqui, por exemplo, é uma PY500. O filamento lá. Depois eu explico o que significa esse P. Essa válvula é usada como ceifador no flyback de TV a válvula. Essa é famosa 6AU4. Tenho duas aqui. Dá para ver o filamento lá dentro. Aliás, lá na minha página, no bradfish.com.br, eu desmontei uma válvula que estava queimada. Esse pretinho aqui é normal. Se tiver pretinho prateado, né? Pretinho prateado, ela tá boa. Se tiver branco, significa que ela trincou. Essas aqui tem a mesma finalidade dessa, tá? Só é um modelo diferente. Já essa aqui, ó, uma 1G3, é um diodo de alta tensão. É muito diferente aqui. Os eletrodos são mais distantes um do outro. A chupeta aqui é mais protegida, porque ela é o retificador da alta tensão do flyback da TV. Aliás, essas letrinhas e os números merecem uma parte 2 aí desse vídeo. E essa bonitinha, pequenininha aqui, é uma duplo diodo com isolação no meio, uma blindagem no meio. Provavelmente era de discriminador de FM. Tudo isso aqui é diodo. Tudo com aquele princípio termoiônico do Thomas Edison.
Se o diodo é legal, ele é um retificador, já começou a ser usado como detetor em transmissões de rádio que existiam no passado remoto já, surgiu então a possibilidade, a necessidade de amplificar. E para amplificar o pessoal descobriu o seguinte: se eu pegar aqui o meu diodo, depois tem a questão do aquecimento direto e indireto, que é assunto para outro momento. Eu tenho aqui, então, isso aqui é meu diodo, beleza, né? Se eu esquentar então essa parte de baixo, eu coloco aqui uma bateria, isso aqui está quente. Eu coloco uma outra bateria aqui, polarizada do jeito certo. Se eu colocar isso aqui, beleza, eu tenho um diodo. Ou seja, nesse sentido, eu tenho circulação de corrente elétrica no sentido direto e no sentido contrário eu não tenho. Legal. Aí alguém pensou assim, né? Poxa, se elétron repele elétron, então eu vou experimentar colocar aqui alguma coisa, uma telinha, que no fim acabou sendo chamado de grade. E se nessa telinha eu colocar aqui uma tensão que eu possa regular o negativo que eu coloco aqui, tudo em relação ao mesmo filamento aqui. Eu coloco uma tensão negativa aqui, eu posso ter desse monte de elétron que está querendo passar, eu regulo quantos elétrons vão passar realmente para cima, para essa parte aqui que chama placa. Esse aqui é o catodo. Então a corrente elétrica quer ir do catodo para o anodo, só que eu tenho uma barreira de elétrons aqui, uma gradezinha, que se eu regular o negativo, o elétron repele elétron, então eu começo a limitar a quantidade que circula aqui. E aí, do mesmo jeito como a gente conhece hoje os transistores de efeito de campo, uma pequena variação da tensão de grade, eu consigo provocar uma grande variação de corrente de placa. E aí surgiu o meu primeiro amplificador, o triodo. Triodo, 3 eletrodos. 1, 2, 3. Alguns exemplos de triodo. Essa aqui, a 7 ao, essa aqui é 7 ao 7, mas a famosa 12 ao 7, 12 a x7, é tudo bem parecido com essa aqui. Então tem esses 3 eletrodos. É uma PCF80, uma válvula dupla. Se você olhar aqui, ó, você consegue ver que aqui tem uma peça pequena e aqui tem uma peça grande. Essa peça pequena é um triodo. Aí tem uma divisória aqui e a parte maior é um pentodo. Então é uma válvula dupla, triodo, pentodo. Essa é uma PCF80, vai em TV. Essa aqui é uma 6DN7. Aqui ó, um triodo com uma potência um pouco maior. Quanto maior o material aqui dentro, maior a potência. Então triodo, pentodo de potência. Aí, gente, a eletrônica começou a evoluir. E as frequências ficaram maiores na rádio, nas transmissões de RF, né, radiofrequência. E o pessoal descobriu que o triodo é muito legal, só que ele tem uma capacitância aqui, ó. Vou desenhar um capacitorzinho aqui, ó. Tem uma capacitância aqui e outra aqui, ou seja, uma capacitância de placa para grade e de grade para catodo, que provoca uma realimentação. Tá tudo muito perto um do outro, e para alta frequência a realimentação não funciona. Então eles desenvolveram uma outra válvula. Então essa aqui é, relembrando, triodo, porque 1, 2, 3 eletrodos. Então eles inventaram uma outra válvula que resolve esse problema. É a válvula tétrodo, 4 eletrodos. Então o que que eles fizeram? Pegaram a nossa válvula triodo aqui e colocaram uma segunda grade. Então essa primeira grade nossa aqui chama grade de controle, porque é ela que realmente vai receber o meu sinal para ser amplificado, e essa segunda grade é chamada de blindagem. Essa grade de blindagem quebra a capacitância. Então ao invés de eu ter uma capacitância só da saída,
que é a placa, para a entrada, que é a grade, eu passo a ter dois capacitores em série aqui, duas capacitâncias em série, e capacitância em série diminui. Então o efeito da realimentação diminuiu muito. E aí essa grade de blindagem não pode ficar aí à toa, né? Normalmente a tensão aqui é um pouco menor do que a placa. Então se a placa for 200 volts, por exemplo, a grade de blindagem fica com mais ou menos 190 volts, por exemplo, numa determinada válvula, e resolve o problema da realimentação. Porém, essa válvula não ficou legal, ela não ficou linear. Essas duas tensões positivas aqui, olha só. Aqui eu tenho então a tensão negativa para os elétrons irem para cima. Aqui eu tenho uma tensão mais negativa ainda para controlar a polarização de controle aqui. Aqui eu tenho uma tensão positiva, por exemplo, 200 volts. E aqui eu tenho outra tensão positiva, por exemplo, de 190 volts. Isso provocou um efeito desagradável, que é a aceleração dos elétrons. Eu tenho dois positivos para arremessar os elétrons aqui para cima. Os elétrons começam a ficar com muita vontade. E vai ter elétron que vai bater nessa grade de blindagem aqui e fica por aqui mesmo. Isso provocou uma falha de linearidade da válvula. Não ficou nem um pouco legal. Então acabaram desenvolvendo uma outra válvula que tira esse efeito aqui. A grade de blindagem continua existindo, só que apareceu mais uma grade para desacelerar os elétrons. E aí surgiu a válvula pentodo, ou a pentodo. Essa é a mais famosa de todas. Como amplificadora, como potência, grandes amplificadores de som aí são, na sua maioria, pentodos de potência. Então, como que ela é? Ela ainda... Olha lá, começa tudo de novo. Eu tenho meu catodo, que é aquecido, e gente, é aquecido mesmo. É em brasa. Eu tenho meu anodo, que recebe os elétrons, então os elétrons vão tentar sair daqui e chegar aqui. Só que no meio do caminho eu tenho a minha grade de controle, que é onde realmente vai regular tudo, vai ajustar. Ó, porque válvula tem o nome de válvula. Isso aqui é um registro de chuveiro, né? Isso é uma válvula. Então, o que que acontece? Catodo, certo? Sentido de fluxo da corrente elétrica. Anodo, então catodo por onde entra, anodo por onde sai. E a grade de controle é isso aqui que eu regulo quanta água vai passar no registro, quantos elétrons vão passar na minha válvula. Tenho ainda a minha grade de blindagem com a mesma função do tétrodo, né? Tem a função de isolar tudo aí. Só que eu tenho mais uma grade agora, que é a grade supressora, que basicamente tem a função de desacelerar os elétrons. De que maneira? Geralmente tem uma ligação interna entre o catodo e a grade supressora, uma ligação interna da válvula, de forma que a tensão é igual do catodo. Então, uma vez os elétrons foram acelerados até a grade de blindagem, mas logo em seguida desacelerados pela supressora. Então eu não tenho emissão secundária, como aconteceu no tétrodo. Eu tenho uma válvula altamente linear. Algumas válvulas, a grade supressora tem uma ligação externa. Eu ainda posso injetar um sinalzinho aqui, fazer com que essa grade supressora, além dela ser supressora, ela funcionar também como uma espécie de grade de controle, para trabalhar mais ou menos como se fosse um transistor de duas bases. Eu consigo injetar dois sinais ao mesmo tempo. Existem válvulas com mais do que 5 eletrodos. Penta é 5, né? Tem válvula com mais do que 5 eletrodos. Tem com 7, 8, 9 eletrodos. Mas aí são aplicações muito específicas de radiofrequência. É válvula osciladora e misturadora de rádio e TV. São válvulas muito específicas.
Certo? Então esse foi um resuminho das principais válvulas, não são todas. Esse aqui então é um pentodo de potência, uma 17DQ6, usada em horizontal de TV. Acredito que dê para fazer aparelho de som com ela também. Essa é uma das minhas preferidas, a PL36. A Telefunken usou demais essa válvula aqui e era fabricada no Brasil. O Brasil produzia eletrônica. Eu gosto muito dela porque saem uns amplificadores bem legais. Aqui eu tenho uma 6/6. É um pentodinho bem fechadinho, usado em rádio. 6/6 EF94. Vou fazer então a parte 2 aqui explicando o que é o número, o que é a letra, porque às vezes tem os dois. Beleza, gente? Essa foi a parte 1 das válvulas. Então eu vou deixar aqui a bolinha para você se inscrever. Aqui o último vídeo publicado. Ah, e o joinha é de graça, clica aí, tá? Ajuda a gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.